Muito bem, retomando a nossa programação da sexta semana municipal da primeira infância. E nesse momento a gente vai seguir com a nossa programação tão especial. Bom, antes da gente dar abertura e prosseguimento nesse segundo momento, gostaria de, assim como vocês estão recebendo aí um marcador de página, agora no período da tarde dá até para a gente fazer uma dobradinha. Terminou a programação, a gente está sendo convidado para participar do FliSampa, Festival Literário de Educação e Cultura, que está acontecendo aqui no andar de cima. Tem mais de 30 editoras representando e fazendo parte dessa programação, e todas as pessoas aqui presentes que nos acompanham virtualmente também estão sendo convidadas a poder confluir e participar. Tá? Bom, agora a gente vai dar o nosso rito de passagem, tão importante. Nesse momento, a gente vai ter uma cerimônia de rito de obliteração do selo postal comemorativo, dedicado ao Dia Mundial da Amamentação, celebrado em 1º de agosto. Então, gostaria de convidar aqui o mestre de cerimônias, Gessílio Assis, para dar prosseguimento aqui na cerimônia. Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério das Comunicações, os Correios e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, unem-se para lançar, na Semana Municipal da Primeira Infância 2023, o selo postal comemorativo dedicado ao Dia Mundial da Amamentação, celebrado em todo o mundo em 1º de agosto. A emissão postal ocorre no contexto da Semana Mundial de Aleitamento Materno, cuja mensagem é: a melhor coisa para o bebê é mamar. Garantir o direito à amamentação é responsabilidade de todos. Para comemorar o Dia Mundial da Amamentação, os Correios lançaram um selo comemorativo em 3 versões distintas. Cada selo traz uma ilustração retratando a cena de uma mulher amamentando seu bebê, representando as diversas mulheres do Brasil, negras, indígenas, pardas e brancas. Cada mulher e bebê foram cuidadosamente retratados em seus ambientes, amamentando e sendo amamentados em diferentes posições, destacando que todas as formas de amamentação são válidas, desde que proporcione conforto tanto para a mãe quanto para o bebê. A folha de selos também inclui uma imagem de uma mulher sentada, amamentando ao lado de uma criança e de uma figura masculina, simbolizando o companheiro da mãe que amamenta. Isso ressalta a importância crucial do apoio familiar para o sucesso da amamentação. Além disso, o selo comemorativo vem acompanhado pelo carimbo de 1º dia de circulação, também seguindo a mesma temática. Iniciaremos o rito de obliterações, que é o ato de carimbar o selo, tornando-o simbolicamente lançado. E para conduzir o rito, convidamos o Superintendente Estadual dos Correios de São Paulo Metropolitana, Renato Aparecido Rosa. Para realizar a primeira obliteração, os Correios têm o prazer de convidar a chefe do escritório do UNICEF em São Paulo, Adriana Alvarenga. Então, nesse momento, o nosso superintendente está orientando a Adriana. Ele entregou um carimbo a ela para que ela possa realizar a obliteração dos selos. O selo está está fixado numa cartela branca para tal finalidade. E, na sequência, nós pedimos gentilmente para a Adriana exibir essa cartela recém-carimbada, obliterada.
E, em seguida, a Adriana está sendo presenteada com um álbum contendo a mesma peça que ela acabou de obliterar, mas previamente obliterada por um técnico dos Correios junto ao edital do selo. Então, é mais um momento para nós registrarmos. Muito obrigado, Adriana, pela participação. Encerrando o rito de obliterações, os Correios têm a honra de convidar a coordenadora técnica da saúde da criança e do adolescente e do programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Saúde, Atenê Maria de Mauro França Mauro. Apenas fazendo a correção, é Atenê Maria de Marco França Mauro. Obrigado. Então, ela já recebeu o carimbo do nosso superintendente, agora ela vai proceder à obliteração dos 3 selos que estão fixados na cartela branca. Obrigado. E, na sequência, vamos pedir para... mas podemos seguir para esse momento, sim. Tá? Agora ela foi presenteada com um álbum contendo a peça filatélica que ela obliterou há pouco, tá? Mais o edital, mais um momento de registro de imagens. E ela também recebe a cartela que ela acabou de obliterar. Eu vou pedir para a Atenê permanecer, porque nós temos mais um momento de registro fotográfico, agora com o nosso superintendente, a Atenê, e a Adriana Varenga, para que todos possam, juntos, para que possamos fazer esse registro com todas abrindo, expondo o álbum. Isto, excelente. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Atenê. Nós ouviremos agora a fala do Superintendente Estadual dos Correios de São Paulo Metropolitana, Renato Aparecido Rosa. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É com grande satisfação que os Correios lançam hoje, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o selo comemorativo ao Dia Mundial da Amamentação. Neste momento, é uma honra parabenizar a Prefeitura de São Paulo pela realização da Semana Municipal da Primeira Infância, uma iniciativa essencial que se junta aos esforços de diversos atores sociais e governamentais, tanto em nível nacional quanto global, com o objetivo de envolver a sociedade e as famílias na valorização e nos cuidados na primeira infância. É sempre imprescindível ressaltar a importância do aleitamento materno nos primeiros anos de vida da criança. A amamentação não apenas fornece os nutrientes essenciais para o crescimento saudável do bebê, como também fortalece o vínculo emocional entre mãe e filho. Ao apoiarmos a amamentação, estamos contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável e acolhedora, onde o bem-estar das crianças é uma propriedade inegociável. Por meio da emissão desses selos, os Correios e o Unicef buscam reconhecer a importância da amamentação, celebrar a diversidade de mulheres que desempenham esse papel essencial e contribuir para sensibilizar a população sobre os inúmeros benefícios da amamentação, bem como a necessidade de apoio mútuo durante esse processo tão fundamental para mães e bebês. Que essa mensagem chegue a cada canto do nosso país
disseminando o entendimento e a conscientização sobre a relevância da amamentação para a construção de uma sociedade mais saudável e acolhedora. Juntos podemos fazer a diferença na vida de inúmeras crianças e suas famílias. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao Superintendente Estadual dos Correios de São Paulo Metropolitana, Renato Aparecido Rosa. Convidamos agora para uma palavra a chefe do escritório do Unicef em São Paulo, chefe do escritório do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga. Obrigada, colegas. Olha, eu não quero tomar muito mais do nosso tempo e eu vou aproveitar que quando a gente tem parceiros que são pouco usuais, como os Correios, nessa causa da primeira infância, e eles já incorporaram, né, essa lógica, esse discurso, essa compreensão sobre a importância das temáticas que a gente traz, a gente não precisa repetir tudo de novo, né? Então, esse é o Agosto Dourado, é o mês da gente chamar a atenção sobre a amamentação. A Prefeitura está lançando essa semana também a sala de apoio dentro do edifício Matarazzo para a amamentação. Tem mamaço durante a semana. Então, enfim, acho que o tema já está super colocado. Eu quero só agradecer a parceria dos Correios. É muito importante que a gente conte com vocês e conte com outras empresas para fazer avançar cada vez mais a pauta da primeira infância. Muito obrigada. Palavras de Adriana Alvarenga, chefe do escritório do Unicef em São Paulo. E com sua fala, os Correios encerram oficialmente esse ato e passam a palavra para o representante do cerimonial da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos seguindo. Mas antes eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês que estão nos acompanhando aqui presencialmente, virtualmente também, enquanto a nossa próxima estrutura de mesa vai sendo montada. Uma salva de palmas para os nossos intérpretes de Libra, Fernanda e Tiago, que muito gentilmente, em parceria com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, SMPED, tem garantido esse exercício importante do trabalho inclusivo, de acessibilidade para as ações que a gente tem realizado junto à Prefeitura. Então, Fernanda e Tiago, nossos agradecimentos. Bom, queria aproveitar esse momento também de quebrar o protocolo e a gente poder fazer um exercício, uma dinâmica que é importante enquanto o nosso espaço vai sendo organizado. Nós estamos aqui nessa sexta semana, né, voltado para a Semana da Primeira Infância, pensando esse lugar das cuidadoras e cuidadores, cuidar de quem cuida. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos e a gente poder fazer uma reflexão de trazer as nossas memórias afetivas sobre essas imagens e essas ações que a gente reverbera nas nossas trajetórias. Então, feche os seus olhos, você também que está nos acompanhando virtualmente, participe dessa dinâmica também. E aí, nesse momento, eu gostaria que vocês pudessem evocar as potências de memórias afetivas que você tem de cuidadoras e cuidadores que fizeram parte da sua trajetória, e o que te constitui hoje como pessoa e que você valoriza e mantém essas memórias em você. E aí, nesse sentido, a gente vai trazendo à nossa memória quais são as cores do cuidar de quem cuida. Quais são os sabores que essa memória afetiva tem quando você remete a essas experiências de potência de cuidar de quem cuida? Quais são as texturas que vocês conseguem vislumbrar nesse exercício de memória? E quais são as ações que marcam e que a gente caminha na nossa trajetória sobre essa memória cuidar de quem cuida? Pode abrir os olhos e que a gente possa agora pensar em uma palavra para tentar resumir essa reflexão que a gente fez agora. Então, a partir das cores, dos sabores, das texturas, qual palavra para vocês fica como um marco, né, dessas memórias afetivas? Vou para a plateia, vou fazer uma pergunta, quero ouvir essas palavras, pode ser? Vocês me ajudam? Então vamos lá, vou escolher aqui aleatoriamente, quero ouvir as palavras de memória afetiva. Vamos lá, está até coçando a cabeça aqui, mas vai ser você mesmo, sua memória afetiva em uma palavra. Ai, meu Deus. Ai, gente, que vergonha.
Acho que é cuidado. Cuidado, muito bem. Vou atravessar para o outro lado, para a gente criar essa dinâmica que é importante também. Participação é importante também no seminário. Você, qual que é a sua palavra que te remete a uma memória afetiva sobre cuidado? Acolhimento. Acolhimento. E, por fim, vou pegar o pessoal do fundão também, que às vezes fica cinzentando, mas a gente vai lá no fundão também, minha gente. Participação completa. Eu vou pegar a Priscila. Foi escolhida, foi sorteada com um livro. Priscila, qual que é, em uma palavra, a sua memória afetiva que te remete a cuidado? Amor. Amor, muito bem. Uma salva de palmas para as pessoas que participaram conosco. Muito bem. Bom, mesa posta, vamos lá para a nossa próxima programação muito importante. O papel dos homens no cuidado, caminhos para uma paternidade ativa. Então, vou apresentar os nossos convidados, vou fazer a leitura breve da mini-bio. Na medida que eu fizer isso, os convidados fiquem à vontade para tomar a mesa. Convido Leandro Ziotto, pai afetivo Divine, cofundador e diretor da 4Deide, é isso a pronúncia? Isso, plataforma de produção de conteúdo e conhecimento sobre parentalidades, masculinidades e economia do cuidado. Seja bem-vindo, Leandro. Tadeu França, influenciador digital, ator e pai de 2 meninos, o Augusto e o Hugo. Nas redes sociais, fala sobre paternidade consciente, utilizando como linguagem humor crítico. Bem-vindo, Tadeu. Bom, e para direcionar essa mediação dessa mesa, gostaria de convidar aqui, juntamente conosco, Leandro Sussman, psicólogo clínico com ênfase em psicologia social, mestre em ciências com foco em violência, gênero e sexualidade. Desde 2020, na cidade de São Paulo, desenvolve um trabalho de um grupo reflexivo para homens autores e de não violência pelo SUS. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Bom dia a todas, todos e todes. Acho que a gente vai começar com a autodescrição, né? Então, eu sou um homem moreno, mas que me identifico como branco. Meu cabelo é curto, eu estou de óculos azuis, um paletó marrom, uma camiseta cinza e uma calça preta, visivelmente nervoso. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos, pelo convite. Eu sou Tadeu França, sou um homem negro, pele não retinta. Estou aqui com meu cabelo black, uma camisa verde, uma outra camisa meio camuflada em tons azuis e verdes, uma calça preta e um tênis branco e um óculos marrom. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leandro Ziotto, sou um homem branco, de poucos cabelos pretos, uma barba grisalha. Eu estou com uma camisa preta, uma calça cinza. Na verdade, agora que eu reparei que o socialista aqui está de cosplay de Steve Jobs, agora que eu me toquei. E estou de tênis preto. E é um prazer estar aqui para a gente falar sobre paternidades, cuidados e assim por diante. Valeu. Bom, acho que a gente pensou em como começar essa mesa e eu estou num lugar meio de mediador participante, por causa dos grupos que eu faço também. Então a gente achou que ia ser importante a gente falar do lugar de cuidado que a gente ocupa. Então eu tenho 3 lugares que eu acho que faz sentido falar nessa mesa, né? Primeiro de filho, e eu sou filho de um pai que eu tive o privilégio, né, de ter um pai presente, mas até os meus 15 anos ele era um pai, aquele pai figura séria, fria, distante, que você não conseguia conversar, que você não conseguia acessar, que era bastante herói. E uma das coisas que me deixou muito feliz foi que com meus 15 anos eu consegui me aproximar desse pai, conhecer um pai vulnerável e humano, antes dele falecer quando eu tinha 18 anos. E aí eu acho isso importante falar, porque isso eu trabalho bastante com os homens também. Quando eu sinto saudade do meu pai, eu não sinto saudade do pai provedor que colocava comida em casa, que me deu a bicicleta, que me deu videogame, enfim. Eu sinto saudade desse pai que conversava comigo de uma maneira humana, desse pai que chorava, desse pai que tinha medo, desse pai que brincava comigo, desse pai que me levava para os lugares e falava sobre a vida mesmo. O segundo lugar que eu ainda ocupo é como psicólogo de um CAPS-J na Vila Maria.
e que ocuparei enquanto me permitirem. E acho que as falas anteriores foram muito importantes nesse aspecto, porque eu sou psicólogo, eu já estou num lugar de cuidado e de escuta, né, que já não é tão acessível para os homens assim. E mais do que isso, a fala inicial de que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. É isso, a gente é essa aldeia, a gente precisa cuidar dessas crianças, mesmo as que não são as nossas. E tem um provérbio africano que eu acho que completa essa, que fala que uma criança que não sente o calor da aldeia vai botar fogo nela para sentir esse calor, né? E acho que desse lugar é esse lugar de também ter esse olhar de que pode ser que essa criança esteja botando fogo na vila e na escola e em todos esses lugares, né? Não porque ela seja um TOD, não porque ela seja uma patologia ali, mas porque talvez ela não esteja sentindo esse abraço da aldeia, né? E quando a gente faz isso, a gente já consegue olhar para os outros lugares também, né? Porque senão a gente culpabiliza também o pai e a mãe. Então essa criança, tá bom, a criança não é mais o problema, então agora é o pai e a mãe, mas será que esse pai e essa mãe também não estão sofrendo? Também não tem questões sociais aí que estão afetando eles e impedindo de trocar esse afeto com as crianças? Então, é um cuidador eu estou nesse espaço de cuidado da infância e da adolescência, mas também estou nesse espaço de cuidado de pais e mães e vós e tias e sociedades, né? E acho que o terceiro lugar, até a Mayara tocou nesse ponto, que eu acho importante, eu sou um homem adulto, não um pai, e que escolheu não ser pai. E aí, o que tem a ver não ser pai com paternidade responsável, né? Tipo, sai daí. Mas, não, né? Não ser pai para um homem é uma tarefa fácil nessa sociedade. A gente pode ter filhos e mesmo assim não ser pai, né? A gente pode gerar uma vida e fugir. Quem trabalha no SUS, como eu, sabe que a gente vai discutir casos que não estão tendo esse apoio familiar e aí a gente pensa, a mãe não está dando conta por N motivos. Aí a gente pensa na família estendida, vem a avó, vem a tia, vem a irmã, vem a vizinha, antes de vir o pai, né? Alguém tem que falar, mas e o pai? Ninguém vai tentar implicar o pai nesse cuidado? E para as mulheres não é tão fácil assim não ser mãe. Só que não ser mãe e não ser pai é uma escolha válida. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que fazer de forma responsável. Então, sim, os homens têm acesso a várias medidas de prevenção da gravidez. E, inclusive, pelo SUS tem a vasectomia, né? Eu fiz, não deixa broxa, não diminui a libido, não deixa você menos homem. E é super fácil fazer, de verdade, assim. Então, até o começo, começaram a falar das questões da gravidez na adolescência, e acho que a provocação que eu vou fazer para a prefeitura é, façam isso, continuem pensando no Implanon, continuem pensando nas meninas, continuem protegendo as adolescentes, mas quais são as ações que vocês vão promover para mudar o pensamento, a cultura que faz os meninos e adolescentes não usarem camisinha, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Para ter um filho, precisa de 2 pessoas. Então, nesse ponto também. Eu gostaria que vocês, quem se sentisse à vontade, falasse desse espaço de cuidado que vocês ocupam. Incrível, incrível. E assim, primeira coisa que eu queria trazer aqui, né, e a gente combinou, né, durante o nosso ensaio, mas brincadeira, a gente combinou que essa fala, esse momento aqui da gente falar sobre o papel do homem, uma coisa que eu não desejo, eu acho que eles também não concordam comigo, que isso aqui seja palestrinha, sabe? Eu não quero que vocês fiquem aqui desinteressados em ouvir o que a sociedade já não tem interesse, o que a gente já cresceu ouvindo, que esse papel não é nosso, o do cuidado, né? Infelizmente, na nossa sociedade, a maternidade ela é compulsória e a paternidade ela é opcional, facultativa, né? E eu estou aqui para falar, eu vejo que eu fiz o teste do pescoço aqui várias vezes, né? Assim, no recorte de gênero, porque eu percebi que tem alguns homens aqui, né? Uns sentados na plateia e muitas mulheres, né? Nas quais a gente deveria aqui ocupar o lugar mais de escuta. Fala aí, gente, e aí, passa o microfone, e a gente ficar, durante o nosso tempo, ouvindo as dores, porque se a gente não tem um lugar de escuta, a gente não consegue resolver os problemas, porque a gente está na cadeirinha confortável do privilégio e é tão fofinha, ela massageia as nossas costas e não dá vontade de levantar. E eu acho que é o primeiro ponto, quando a gente vai falar de cuidado, né, a gente falou sobre isso, antes do cara ser pai,
ele precisa desconstruir esse lugar do homem. Então, eu estou aqui sentado para falar com os câmeras, para falar com o tradutor de Libras, o pessoal que está do fundo, o guitarrista ali que estava afinando, o mestre de cerimônia, todo mundo que está aqui, principalmente os homens, porque o trabalho que eu desenvolvo na internet, né, sobre paternidade, e eu tiro e recuso qualquer sobrenome que tenha esse termo, paternidade ativa, já vou cornetar aqui o nome da roda, hein? Paternidade ativa significa que existe a passiva, então, ok, paternidade é paternidade, entendeu? A gente tem que chegar nesse lugar, a gente tem que chegar nesse lugar em que a paternidade ela não seja vista como, então eu sou da passiva, beleza? Vai lá, segue a vida. Não, né? Não, a gente tem que lutar por esse espaço, a gente tem que lutar para a desconstrução desse homem antes dele chegar nesse lugar de pai. Porque sonhar, tem um monte de homem, né, que sonha em ser pai. Meu sonho é ser pai. Meu sonho é levar o meu menino para ver o Corinthians, né? Aí o sonho, quando se realiza, ele fala, é meio difícil, né? Mas eu sou provedor, então deixa eu ir lá prover, né? E deixa o lugar do cuidado para essa mãe. Vou, inclusive, até para eu não ser prolixo aqui, já jogar a primeira provocação em cima do que a gente está falando, que eu escutei uma fala aqui do excelentíssimo prefeito sobre o quanto São Paulo é acolhedora, o quanto São Paulo é a mãezona, né? E eu luto, nós aqui lutamos, eu quero que todos os homens que estão aqui, independente da função, lutem para que São Paulo seja também um paizão, para que São Paulo seja também essa pessoa, esse olhar de cuidar, né? Então, a gente tem que, todos os dias, refletir, esses homens se desconstruírem desse lugar de eu saio para prover, né? E eu não posso cuidar de outra pessoa. E, claro, gente, eu preciso fazer um ponto aqui, que eu não... a falta de, às vezes, políticas públicas, a falta de olhar da sociedade para homens em situação de vulnerabilidade, sobretudo homens pretos, faz com que a gente, às vezes, caia num lugar incongruente de tipo, pô, tô cobrando paternidade presente do cara que acorda 4 da manhã para fazer o pão que eu vou lá na padaria comprar depois, para pedalar, para entregar o minha Mac oferta no meu prédio, sabe? Como é que eu vou cobrar a presença desse cara? Só que, de um outro lado, esse cara também precisa entender que cuidado não é só levar no parquinho. Cuidado não é só levar, sei lá, tirar foto no Instagram, jogando o filho para o alto, falando como é bonita a sua vida e o cuidado que você tem com seu filho, levar no estádio. Cuidado também é você chegar em casa, poxa, tem a louça na pia, amanhã a mãe está cansada, pô, seria legal ela acordar e não ver a louça na pia, porque ela já vai ter que fazer toda a demanda para mandar o filho para a escola, para a creche, etc. Cuidado também é esse olhar 360 para as outras demandas, né, para a demanda da casa. Falamos de saúde mental materna aqui, então não tem como falar que ela vai ter saúde mental, que ela vai conseguir cuidar de si, se ela tem que cuidar de todo o resto e, sobretudo, gerenciar todo o resto. Homens precisam ser educados desde pequeno a serem adultos funcionais. Não tem que ser o bebezão da mamãe que sai da casa da mamãe para encontrar outra mamãe, para que outra mulher cuide dele, falando, você deixou a toalha na cama, você não tirou a mistura da geladeira, e ela gerencia tudo. Não, mas pelo menos eu lavo louça. Beleza, quem pensou o detergente? Se o detergente acaba, quem que falou assim, puxa, eu vou lá no mercado e está acabando o detergente, está acabando o amaciante. Entende? Então, isso que você falou sobre a importância da gente ter um olhar cuidadoso, o olhar do filho, o olhar da escolha responsável de não querer ser pai é importantíssimo, porque isso é uma responsabilidade social, né? De não querer colocar um ser humano no mundo que é nossa responsabilidade, né? E ter esse lugar confortável de privilégio de escolher não paternar. Né? Paternar não é fácil, paternar é trocar o pneu com o carro andando.
né? Então, é muito difícil, só que a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, que todos os homens aqui, os que estão lá em cima, os que estão passando, eu quero que todo mundo me escute. E principalmente para as mulheres. Eu queria finalizar minha fala dizendo obrigado e desculpa, sabe? Porque o que a gente faz enquanto homens e o que o patriarcado fez com a gente de fomentar essa cultura que a gente precisa lutar para quebrar, faz com que a gente tenha uma mesa de mãe cansada, né? E faz com que eu, por exemplo, fazendo o mínimo, que é ser pai, venha para uma roda. Eu faço o mínimo. Eu sou um homem que faz o mínimo, que faz o meu papel de pai. E a sociedade biscoita esses caras, né? Paizão, até trocou a fralda, paizão, até deu banho, né? Então, a nossa régua é muito embaixo, né, para a gente ultrapassar. Então, assim, que a gente tenha essa consciência, que a gente comece essa nossa troca aqui com esse olhar de que, para a gente começar a falar de cuidado, a gente precisa falar de desconstrução. E desconstrução nenhuma tem que ser confortável. Ela tem que te coçar a levantar do privilégio para que a mudança aconteça. E eu estou trabalhando muito na internet, porque eu coloquei no mundo 2 meninos e que a base vem forte. Então, assim, que a gente consiga cada vez mais, todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe que está aqui ouvindo, tenha esse compromisso com a infância para a gente preparar as nossas crianças. E aí, não sei se vocês querem, né, o Leandro vai falar aqui, para a gente complementar e ir falando. Bom, meu lugar de fala aqui é como pai, né? Sou pai afetivo do Vini. Então, o Vini não é meu filho biológico. O Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que eu preciso quase que fazer um infográfico para explicar a nossa configuração familiar. E mesmo separado da mãe dele desde 2016, ainda mantenho, óbvio, né, os cuidados com ele. E é muito bacana porque é isso, né? O Vini tem pai biológico presente, o Vini tem mãe biológica, tem um pai afetivo, agora 2 madrastas, periquito, papagaio, vovô. Então, é toda essa aldeia. Eu acho que ele tem esse privilégio, eu acho que eu fico feliz. Mas também tem um outro lugar aqui importante, que é de uma pessoa que está pesquisando e trabalhando com isso desde 2016. A Adriana Alvarenga, por exemplo, conhece, acompanha a Forded desde quando a gente era mato, a Maiara também. E eu acho que é bacana, e a provocação que eu queria falar de cuidado aqui, porque, gente, a gente precisa muito ressignificar essa palavra. Assim. Porque não no cuidado afetivo como sinônimo de amor, assim, mas o cuidado como tecnologia. Se nós todos aqui somos adultos, inclusive economicamente produtivos dentro de um sistema capitalista, é porque nós somos adultos saudáveis. E se nós somos adultos saudáveis, é porque ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas dedicou décadas para o nosso cuidado. Cuidado esse que o mercado de trabalho tira proveito, que o Estado tira proveito, que a sociedade tira proveito, só que a gente não põe na conta. Porque esse cuidado, ele é majoritariamente exercido por mulheres. E aí o meu papel, minha missão de vida é incomodar, primeiro que se a gente não incomodar outros homens, eu falhei no meu papel, porque vai ter que ter uma mudança estrutural, e o machismo e o racismo nessa mão, eles andam de mãos dadas, e é gerar um incômodo e uma reflexão que o cuidado não a Silvia Federici, que é uma autora que eu gosto muito, ela fala, o que nós chamamos de amor, ela chama de trabalho não remunerado. Eu acho interessante essa provocação, porque quando eu romantizo o amor, eu posso cobrar de graça ou pagar pouco. Gente, cuidado dá muito trabalho, mas dá trabalho mesmo. Isso que ele falou é muito interessante, que assim, paternidade, meu amigo, é pegar na vassoura. Porque se você não estiver pegando na vassoura, não arrumando a roupinha, não botando para lavar, não estender, não dobrar e não botar no armário, se você não estiver fazendo isso, acredite, alguém está fazendo por você. E provavelmente é uma mulher. Eu lembro que um dos primeiros presentes de Dia dos Pais que eu dei para alguém que não era meu pai, porque eu nunca tive esse convite, nunca tive essa coisa, nossa, vou dar um presente Dia dos Pais. Inclusive, nós estamos no meio dos pais, né? Eu dei uma camiseta escrito isso, assim, se a paternidade está fácil, está fazendo errado, cara. Porque não é fácil criar um outro ser humano, né? E aí, falando um pouco do cuidado, e na perspectiva do homem, né? O cuidado não nos ensinaram. A gente não está ensinando os meninos.
Teve uma pergunta de uma moça criminal, se eu não me engano, ela está ali. Você sabia que existe algumas iniciativas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são grupos reflexivos de homens e meninos? Eu não sei se vocês sabem, quando um homem é condenado pela Lei Maria da Penha e ele é preso, a taxa de reincidência desse homem cometer mais uma vez uma violência doméstica é de 78%. Quando esse homem passa por um recorte de justiça restaurativa e ele passa por grupos reflexivos de homens que são coordenados e têm uma metodologia de trabalho reflexivo com esse homem, sabia que a taxa de convergência desse homem, de reincidência desse homem cometer um crime doméstico novamente, cai para 3%? E a gente ainda está criminalizando. Eu não estou falando para passar pano, tá? Meu papel aqui não é isso. O meu papel é como que nós podemos ter adultos homens que cuidem de si e cuidem dos outros, se a gente ainda está botando como ingrediente principal da educação dos nossos meninos a violência. A violência é uma ferramenta. Eu, como todo menino branco, com todo o meu privilégio, eu aprendi que eu posso resolver questões, soluções entre meus amigos com violência. É só gritar mais alto, é só chutar o pneu, como se o pneu trocasse sozinho se eu chutasse ele. Então, assim, a gente instrumentaliza os nossos meninos desde criança que a violência é uma ferramenta eficaz para solucionar problema, mas não com cuidado. Então, quando me perguntam assim, mas se meu filho brincar de boneca, o que vai acontecer com ele? Cara, ele vai ser um ótimo adulto, super cuidador. Aí, antes só de terminar, assim, por que também eu comecei a trabalhar com paternidades, né? Paternidades inicialmente, depois masculinidades, gênero e agora com economia do cuidado. Esses são os pilares dos temas que eu pesquiso e faço consultoria. Porque quando eu conheci o Vini com 3 anos de idade, hoje ele já tem 15, e eu me vi sobre a responsabilidade de cuidar de uma criança, eu vi que eu estava extremamente despreparado. E só para vocês terem uma noção, eu como pai millennial, né, o que a gente faz quando a gente está com um problema? A gente vai para o Google. Eu estou falando sério, gente. O Vinícius tinha 4 anos de idade, eu já era casado com a mãe dele, a gente já morava todos na mesma casa. O Vinícius estava assim, 5º dia que o Vinícius não dormia bem, porque era óbvio, uma nova casa, uma nova dinâmica, tem toda uma coisa nova, né? E assim, eu depois de 5 dias sem dormir direito, às 4 horas da manhã, numa terça-feira, eu nunca vou esquecer, eu abri meu notebook e procurei no Google como colocar uma criança de 4 anos para dormir, juro, isso não é mentira. E sei lá, 12 anos atrás, o Google me deu 32 milhões de resultados. Eu fui até a 5ª página do Google e não tinha nada para homem. Por isso que eu conheci depois a Maíra, quando a gente começou um trabalho lindo, que era o Catraquinha na época. Porque eu falei, gente, não pode ser. Eu não acredito que o Google, que é o guru do século atual, está me dizendo então que me deu 32 milhões de opções, eu fui até a 5ª página e não tem nada para homem. Então, eu preciso realmente levantar e falar assim, mulher, vai lá botar para dormir porque eu não tenho condições. Enfim, não, tem algo de muito errado com isso. Assim. Então, assim, a gente precisa, e a gente tem que tomar cuidado, só para finalizar um pouquinho, quando a gente fala do cuidado como tecnologia, porque o machismo tem afastado nós, homens, do papel do cuidado. E a gente tem uma outra coisa que é importante, que o Tadeu talvez fale com muita mais propriedade, mas a gente tem uma herança escravocrata que faz a gente subalternizar o papel do cuidado, como se o papel do cuidado fosse uma coisa menor. E a gente precisa promover e valorizar o papel do cuidado, porque, mais uma vez, sem cuidado, nenhum de nós estaríamos aqui. E, terminando, falando assim, tem uma frase do Pedro Hartung, que é do Instituto Alana, que foi meu professor de advocacy, ele fala uma coisa que ele torce para uma sociedade que seja capaz de cuidar dos seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Eu acho lindo, eu fico até me arrepio quando eu lembro dessa frase. Porque se você escolheu não ser pai, não ser mãe, perfeito, legítimo, mas seja rede de apoio. Seja rede de apoio do seu vizinho, da sua vizinha, do seu irmão, da sua irmã, do seu colega de trabalho. Porque é isso, assim. A gente não pode botar nas costas só de uma mãe ou só do pai do papel principal do cuidado. A gente precisa ser uma sociedade que tenha que aprender a cuidar um dos outros para a gente poder realmente ter um pouquinho mais de carinho e não precisar fazer mais painéis como esse. Valeu. É isso, né? Abriu para 1 milhão de coisas, mas eu vou
trazer uma que fica me incomodando muito, assim. Pouco tema para falar, né? Pouquíssimo. Aumenta o relógio, por favor, a gente está no time, né? Isso. Ó, 300 minutos ali, tá tudo Mas bem. já? Ah, essa plaquinha tá errada aí. A moça da plaquinha tá... Ó. E acho que desse incômodo, né? Acho que é importante isso, porque pelo menos eu me coloco nessa posição, acho que vocês também, de mesmo fazendo muito tempo da gente tentando essa desconstrução, tentando fazer isso, eu não sou um homem desconstruidão, blá blá, né? Ainda muita coisa atravessa a gente, muita coisa ainda a gente reproduz e faz, mesmo nessa tentativa de desconstruir o que nos foi construído, né? E aí vocês como pais, eu fiquei pensando se vocês já identificaram isso nos filhos de vocês, sabe? Porque eu tenho um amigo que fazia o grupo comigo, né? E eu lembro de o quanto ele ficou abismado quando o filho dele começou a negar o rosa, sabe? Uma coisa bem básica, assim. E ele, com certeza, não foi um dos responsáveis por isso. E eu queria saber se vocês percebem isso, em como vai sendo isso, e o que vocês fazem com essas pessoas dentro da casa de vocês para tentar contornar essa construção neles. Olha, essa pergunta já faz a pálpebra tremer assim, ó, involuntariamente, porque é extremamente difícil, porque assim, eu sei educação e os meus pilares e valores que eu vou dar para o Augusto, de 4 anos, e para o Hugo, de 2. Mas agora eles estão inseridos na escola e eles vão conviver com os filhos dos outros, com os filhos de outras casas, de outros valores, de outros costumes. E é extremamente difícil a gente pensar, porque eu sei que os meus filhos vão atravessar os filhos dessas outras famílias, né? Que o Enzo vai chegar lá pro pai dele e vai falar assim: ah, mas o Augusto falou que brincar de boneca não tem problema, e que tá tudo bem, foi mó divertido, inclusive. E no outro dia o pai tá lá na escola falando: como assim? Meu filho tá convivendo com um menino que brinca de boneca? Como assim? Né? E gera aquela revolta. Ao mesmo tempo em que vai chegar na minha casa um menino que atravessou o meu filho, né, em suas vivências, falando que brincar com menino é chato. Isso foi o que eu escutei do meu filho Augusto, porque elas não gostam de dinossauro. Elas gostam de outras coisas, não sei o que, tal, e eu fui explicando e tal. Então, a gente percebe uma oscilação desses comportamentos, mas a gente precisa estar muito atentos, muito atentos. Eu causei um rebuliço na internet há um tempo atrás, porque assim, a gente deixa os nossos filhos explorarem os desejos e vontades que eles têm, desde que não ofereça risco à segurança deles. Então, para ficar claro, pai, quero pular da ponte. Não, oferece risco, filho, essa vontade eu vou conter. Né? Acho que não é bacana. Mas o meu filho, a gente está num processo de desfraude, e a gente respeita muito esse tempo da criança lá, então meu filho está num processo de desfraude, e na escola ele já viu umas amigas desfraudadas. Aí, para ele, cueca e calcinha é pano, que usa quando não usa a fralda. Aí a gente falou: filho, você já está pedindo para ir no piniquinho e tal, ó, a mamãe e o papai vai comprar cuequinha para você. Saiu assim, automático. Vai comprar cuequinha para você. Ele: não, papai, quero calcinha. Aí a gente já... Hello, darkness, my old friend. Derretendo na cadeira, falando: o que a gente vai fazer agora? No bate-pronto já deu um arrepio na espinha, tipo, meu Deus, como lidar com isso? Porque a gente não sabe, por mais desconstruído que a gente tente ser, a gente não sabe, tá engessado na gente. Então tem que começar da gente. Aí eu falei: Thalita, dá a mão aqui. Respira. Vamos pensar junto. Qual é o máximo que pode acontecer disso? Né? Ele com 4 anos, né? O que vai acontecer disso? A gente falou: vamos comprar. Vamos comprar. E aí eu fui fazer um conteúdo que o Augusto pediu a calcinha. A gente, sem saber, tipo, que calcinha comprar para um menino de 4 anos. A gente comprou uma calcinha de menina lá, pegou calcinha e tal. E, ó, filho, aqui, ó, vamos provar. Niki, a gente provou,
primeiro que a gente comprou, talvez, um modelo de calcinha que era um pouco mais cavada, né? Que se chama... Ri é mancada, hein? Mas a gente comprou um pouquinho... porque era, enfim, né, não era fio dental nem nada, mas era de menina um outro formato, porque eu sei que depois eu fui descobrir, depois de eu postar, que tinha uma tal da calcinha boxer, né? Uma coisa assim. E a gente comprou, filho, ó, tá. E eu postei na internet. Meu filho tá no processo de desfraude, não sei o quê. E ele pediu para comprar calcinha, porque ele não faz distinção do que é calcinha e cueca. Rapaz, o que eu recebi de direct, e tipo assim, directs prós e contras, né? Os prós falando, é isso mesmo, porque não sei o quê, tá. E os contras, acho que aí é um pouco demais, né? Aí eu acho que, né? Aí começou a julgar a minha maneira de abordar. Sabe qual foi o desfecho? Meu filho concluiu por si só que calcinha incomodava ele. Falou, papai, incomodou. Ele falou, não quero mais, põe a fralda. Falei, tá bom. Aí a gente falou, quer testar a cueca? Quero. Testou a cueca, papai, gostei, ficou bom, mas agora eu quero a fralda de novo. Tipo, e tá oscilando até o momento que ele fala, pai, tô pronto, né? Mas olha que importante, nesse lugar do cuidado, eu e a minha parceira, a gente decidiu sair desse lugar adultista, vamos chamar assim, do adulto como centro do universo, para ouvir a criança, que também é gente. Talvez ele não tenha o cérebro maduro, porque ele ainda não tem 25 anos, mas ele é gente. Ele verbaliza, ele se comunica comigo como uma criança de 4 anos. E cabe a nós, adultos cuidadores, estarmos atentos a esse olhar, estarmos atentos a esses sinais. Então, peraí, eu precisei gastar, vamos dizer assim, um dinheiro comprando um pacote de calcinha, valor X, para dar para o meu filho testar, para evitar não, você é menino. Não, calcinha é coisa de menina. Boneca é coisa de menina. Eu deixei o meu filho tirar as próprias conclusões. E seja ela qual fosse, eu ia estar atento e respeitosamente pronto para lidar com o que ele me trouxesse. Assim. Por isso que eu falo que é trocar o pneu com o carro em movimento. Não dá para saber, não dá para prever. Se tivesse receita de bolo, estava no telão, não precisava nem da gente. Alguém apresentava assim, ó, ser pai é... Mas ser pai é construção. É todo dia acordar e falar, filho, vocês acham que eu nunca gritei com meu filho? Vocês acham que eu nunca perdi a cabeça? Claro, mas filho, tá difícil. Mano, eu nunca fui pai de uma criança de 4 anos, cara. Pô, me ensina, vamos trocar. Ô, Hugo, eu já fui pai de criança de 2. Seu irmão já teve 2. Mas só tive um Hugo na vida, que é outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa atenção e respeito, porque criança também é gente. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que vocês ocupam os lugares que vocês ocupam, é para isso que existe uma semana sobre primeira infância, porque senão seria lenga-lenga, aqui a gente trocando ideia, alguns mexendo no celular, outro fazendo sua função, e a gente sai daqui sem construção de nada, né? Então, causei esse reboliço na internet? Causei. Causei. Mas soube lidar, porque depois eu esclareci e falei, gente, é sobre respeitar a opinião de um ser humano. Augusto é ser humano, tá? É ser humano. Eu tenho que impedi-lo de querer tacar fogo na casa. Isso eu tenho que impedir, que oferece risco à vida dele. Mas impedi-lo de experimentar o que ele está tendo acesso convivendo em sociedade, eu acho que eu não tenho esse direito sobre a vida do outro, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse lugar, assim, que me atravessou enquanto desafio, sabe? Se trouxer mais coisas aí, mas é isso. Boa. Pode bater palma, pessoal. É assim que termina, galera.
Isso que você trouxe tem uma outra frase que eu acho legal, que é uma das desigualdades sociais mais invisíveis é do adulto para a criança, né? Porque a nossa sociedade realmente objetifica a criança mesmo, né? Tipo, e ainda como posse, né? Tem um comediante inglês que ele fala que, quando ele esteve no Brasil, ele falou assim, vocês brasileiros gostam dos seus filhos, porque criança se chama assim, que é meu filho, criança é criança dos outros. Né? Então, a gente tem isso, assim, então a gente precisa respeitar a criança como sujeito. Agora, a minha questão pessoal, cara, eu nunca tive, lógico, várias tretas com pais dos outros, óbvio, né? Assim, mas o que eu queria trazer uma reflexão um pouquinho diferente do Tadeu é que eu não sei para vocês, assim, ou para quem é pai e mãe, mas no meu caso, a minha paternidade me ajudou com a minha relação com meu pai, cara, acredita? Porque meu pai nunca foi meu pai ausente, nem violento, mas era aquele típico pai que eu brinco que faz aquele papel do Estado, sabe assim? Que não está no dia a dia, mas delimita as leis e está nas datas comemorativas, né? Você sabe que o Estado está presente, é isso, não é? Nas delimitações, tipo, não pode estacionar, não pode passar de 50 km por hora, é o Estado te delimitando. Ou multa, castigo, ou em datas comemorativas como essa que a gente vê, por exemplo, o Estado aparecendo. Então, meu pai sempre exerceu esse papel. E aí, quando eu me tornei pai, não que eu quis ser o oposto, tá? Eu nem elaborei isso, assim, quero ser o oposto do meu pai e tal, não sei o quê. Mas é que, cara, a paternidade me deu uma liberdade poética que eu botei pra fuder em tudo, assim. Primeiro que eu chorei tudo que eu nunca tinha chorado até nunca, assim. Eu nunca fui de chorar, porque tem essa coisa, né? Homem não chora, tal, não sei o quê. E me tornar pai do Vinícius me deu uma liberdade, assim, poética de chorar até em comercial de televisão, assim. Hoje eu sou muito chorão, assim. E a outra é a coisa do toque, cara. Nós, homens, a gente se toca muito pouco, e principalmente em outros homens. E quando eu me tornei pai, eu descobri assim, caralho, eu gosto pra caramba de toque, mano. Eu sou mais sinestésico do que eu imagino. E aí eu comecei, e eu toco muito o Vinícius me toca muito, me abraça, tal. E olha que loucura, eu conheci o Vinícius com 3, a gente foi morar juntos todos com 4, aí com 5 anos, eu lembro de um domingo, esses domingos passa na casa do avô e da avó, né? E aí meu pai um dia veio e falou assim, cara, você abraça demais o seu filho, cara. Eu falei, porra, sério? Você veio me dar essa chamada porque eu abraço muito meu filho? Você abraça demais. Pô, tá toda hora deitado no seu colo, não sei o quê. Aí, beleza, eu não quis arrumar treta, né? Porque tem certas brigas que a gente escolhe não entrar mesmo, né? Eu aprendi isso com a maturidade também. E aí, olha que louco. E aí, tempos depois, recentemente até, meu pai chegou para mim e falou assim, pô, você nem me abraça muito, hein, cara? Pô, vejo você abraçando seus amigos, abraçando o Vinícius. Porra, e eu sou seu pai, cara. Eu falo, porra. Você quer que eu te abrace? Você quer que eu toque ou não outros homens, né? O jogo virou, né, meu amigo? E é muito louco, assim. Então, assim, é muito doido, assim. A paternidade... E aí, gente, eu faço terapia desde sempre, né? Eu descobri que a For Dad não era nem para eu fazer a minha relação com meu filho. Eu descobri que a For Dad é uma relação minha com meu pai. Então, estou me vulnerabilizando com vocês. Pai, você está me assistindo? Não sei. E é muito louco. Então, é isso. A minha paternidade me ajudou a ressignificar a minha relação não só com meu pai, mas com os outros homens da minha família, sabe? E é interessante, assim, e com outros homens que eram amigos, né? E eu aprendi, falei, caramba, é isso, é gostoso demais mesmo abraçar outros homens, de se aproximar e de escutar, né? Assim, quando foi genuinamente que eu escutei um amigo, sabe assim? Ou genuinamente eu cheguei num amigo e falei alguma coisa, assim. Então... Quando se afastaram também, né? Nossa, brother, depois que primeiro que depois que vocês estão na paz, você fala assim, você tá chato pra caramba, hein, mano, só fala do seu filho. Eu falei, lógico, mano, você já viu como ele é lindo? Que é brincadeira. Mas porra... mas assim, eu não sei se aconteceu com vocês ou com outras mães e outros pais. Mães é difícil, porque quem é idiota mesmo é só nós. Mas assim, quando eu me tornei pai, cara, grupo de WhatsApp começou a fazer o menor sentido participar de grupos de WhatsApp, assim. Tipo, piadas, fotinhos, vídeos, tal, não sei o quê. E eu aprendi, cara, que vai ter que ser chato mesmo, assim.
Eu vou ter que ser o chato, eu vou ter que incomodar, e é isso, velho. Pela saúde mental minha, da minha companheira, do meu filho, ou de outros colegas que a gente está conseguindo pregar a palavra, né? A gente é isso, assim, vai ter que ser o chato. E eu nem sou radical, tá? Pelo contrário, eu até sou a pessoa que gosta de, não, vamos aqui, né? Então, quando tem um amiguinho do meu filho que fala, meu Deus, eu toquei numa boneca. Eu falo, não, vai tocar de novo, não é brincadeira. Mas eu falo, não, acontece, mas por quê? Qual que é o seu problema de brincar com meninas, tal? Assim, eu ainda tento exercer esse papel um pouco mais pedagógico, mas é isso, assim, grupos de WhatsApp, amigos se afastaram, e é isso, assim, acho que você vai criando outros amigos também, né? e aí é isso, aí a gente vai criando uma comunidade. Com quem vale a pena andar, né? Ela é da sua caravana ali. Tem a caravana do Leandro aqui, a minha tá ali, ó, isso, da Palma. Mas é exatamente isso, o quanto de amigos a gente perdeu e foi construindo outros dessa bolha parental, né? Claro que uma hora a gente sente vontade de, às vezes, sentar num bar, tomar uma e não falar de troca de fralda, e não falar de outono, pelo amor de Deus, outono, vai embora, falar de bombinha, de asma, de lavagem nasal, Flixotide, Aerolim, pelo amor de Deus, saiam daqui, sabe? A gente tem vontade, só que os nossos amigos da nossa época ali, da adolescência, da infância, se os caras não têm filhos, os caras sequer entendem o nosso momento de precisar se vulnerabilizar, cara, preciso de um amigo. O amigo que eu trocava na adolescência é muito brother, não sei o quê. Hoje o cara, tipo, sei lá, tá vivendo a vida dele, acredita em outras coisas, e jamais eu penso em chegar nesse cara e falar, cara, eu tô vulnerável, preciso de um abraço. Né? Porque é isso, nunca teve essa troca, né? E eu acho que é esse o nosso papel. Eu espero que todo mundo, quanto tempo nós temos aí? 1h aí tá, 15. Eu tentei pegar um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que essa troca que a gente teve aqui, e olhando para vocês e trocando com cada um de vocês, eu acho que vai ser importante para a gente gerar uma transformação, e de verdade, eu estava olhando o guitarrista, como é que é o seu nome? Jonathan, você é pai? Você é pai? Cara, ele olhando aqui, sorrisão, amarradão, eu falei, pô, tomara que ele seja pai, mano, eu estava torcendo aquele, pô, eu vou atravessar o guitarrista, se tivesse só um cara aqui, para a gente trocar essa ideia, porque as mães, normalmente o meu conteúdo, tá lá, o Tadeu França, aí a pessoa chega lá, o Tadeu França, beleza, 90% dos meus seguidores são mulheres, são mães. Aí eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo por causa disso? Não, vamos aqui, abelhas. Pega o link, manda lá no status do WhatsApp pro marido. Pega o link e joga em direitinho assim, ó. O cara vai pegar, do nada cai um vídeo dele falando assim, de falar tipo, poxa, meu, tá difícil aqui em casa, tô cansada. Eu faço várias sketches interpretando o pai que não cumpre ali o seu papel e tudo mais, falo do pai que não paga pensão. Então, assim, me seguindo tem advogado, psicólogo, professora, pediatra, porque cada hora eu falo um tema. E o papel dessas mães, né, infelizmente, professoral, de ter que pegar um artigo, de ter que pegar o link de um vídeo, e os meus vídeos trazer esse tom de humor crítico, né, que antes do cara rir, eu prefiro que ele reflita, se ele não achar graça de nada, mas ele refletiu, para mim valeu. Rir é consequência ali dos personagens que eu fiz. Mas esse papel professoral de ter que mandar o link também é exaustivo à beça. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu repito, para o tradutor, para o câmera, para o hold, para o técnico, para o guitarrista, para nós aqui, para quem está lá em cima, depois que viu, não dá para desver. Depois que leu, não dá para desler. Depois que aprendeu, não dá para desaprender. Não adianta você do online fechar a câmera, porque você também está ouvindo isso aqui. Né? Então, essa pauta, esses recados que a gente está trazendo aqui, são de extrema importância. Por que os homens não compartilham os meus vídeos? Porque a partir do momento que ele compartilha, ele meio que assina um compromisso de mudança com a parceira, com quem ele vive, com quem ele compartilha o cuidado.
Ué, você não compartilhou o vídeo do Tadeu ali de carga mental? E aqui eu tô me lascando que nem uma, né? E ele não quer ser cobrado, ele quer fingir que não, né? Desculpa, eu errei porque eu não sabia. Desculpa, eu errei porque eu não sabia. Poxa, mas você também não me ensina. Poxa, mas eu não aprendi a ser pai. Ela também não aprendeu a ser mãe. Nasceu no mesmo dia que você virou pai, você virou mãe no mesmo dia, pelo amor de Deus. Esse aprendizado ele é mútuo, ele é constante, ele é construtivo. É os dois. A gente fala muito sobre a carga mental de tentar ser 50-50, mas, cara, vai ter dia que ela vai estar só podendo dar 10, mano. Em casa é assim, fala, meu, eu desisto de chegar no 50-50 porque é impossível, eu reproduzo o machismo, eu reproduzo as vantagens que o patriarcado me deu, eu reproduzo todo santo dia, eu estou aqui falando, mas eu não sou o Rodrigo Hilbert, que cozinha, faz a própria canoa com um pedaço de folha de sulfite. Não sou esse cara. Eu não sou esse cara e nem pretendo ser. Mas eu tenho que sentir, perceber que quando ela estiver só conseguindo dar 10%, eu tenho que dar 90%. Quando ela estiver só podendo, quando eu puder, só podendo dar 10%, e tem muito cara que fala, não, porque hoje eu estou podendo dar 10 só. Hoje aqui é só 10. E aí é um mês dando 10. 2 meses dando 10, 15 anos dando 10, né? Ou às vezes nem 10. Então, a gente tem que ter os combinados, sabe? Os combinados em cada relação de parceria. Vou finalizar, até porque a gente combinou, né, de ouvir, a gente quer ouvir as perguntas de vocês, o bate-papo, e pode, assim, talvez conduzir aí para o nosso momento, né, de desfecho, enfim. Eu acho que quando a gente fala da aldeia, a gente está falando disso também, né? Porque por mais que a gente esteja nesse processo, sempre vem essas marteladas aí e essas exclusões, né? Eu acho que mais que um compromisso com a mudança, a gente assume um compromisso de ser olhado diferente. Mas eu acho que tem uma coisa muito boa que eu percebo com os meus amigos, assim. Eu comecei a fazer o grupo, e aí começa a tomar porrada, né? Porque a gente faz o grupo, mas a gente ouve homens que estão falando da gente também. E a gente pensa, puta, eu faço igual, né? É mais fácil ver no outro. Só que aí meus amigos sempre faziam as piadas, sempre, né? E passava. E aí, de repente, quando eu comecei a falar, porque não é uma coisa do politicamente correto, perde a graça. Quando você entende que aquilo, qual é o que se pretende ser humor ali, perde a graça, a piada mesmo. E aí, quando você aponta isso, não é que eles param no começo, né? Mas eles mandam e falam, olha lá, o Leandro vai encher o saco. E aí isso já é uma coisa. Eles já estão percebendo que ele tem um problema, que antes nem era percebido. E aí eu gosto de pensar nessa coisa da pedagogia, da reflexão e de tal, porque com a minha sobrinha, né? Minha sobrinha tinha 4 anos e ia fazer aniversário. E aí eu fui comprar o presente para ela. E aí não tem nenhuma narrativa de gênero maior do que uma loja de brinquedo, né? Você entra, é rosa e azul. É impressionante. A Damares ama aquilo. E aí você vê no rosa, boneca, cozinha, vassoura, e os meninos herói e tal. E a minha sobrinha ama o Hulk. Então, assim, não ia dar para ela alguma coisa diferente disso. Mas na época ela estava em outra coisa. Só que é porque eu digo da pedagogia. Vem a pessoa que trabalha na loja. Essa pessoa também foi atravessada por tudo que a gente foi atravessado, né? E aí ela faz a pergunta, né? É menino ou menina? Essa pergunta é horrível, mas ela não tem culpa de fazer essa pergunta. Ela também nunca parou para pensar nisso. Só que também não dá para a gente ficar quieto. E aí eu falei, não sei, tem 4 anos. Na hora que eu falei isso, ela arregalou o olho assim, né? E falou, meu Deus, o que eu faço agora? Menino, menina, é para criança. Aí a Nazaré... Só que aí eu acho que isso é importante, né? Provoca, mas dá uma resposta. Na hora que eu vi o olho arregalado, eu falei, mas gosta do Toy Story. Então é isso, sabe? Tipo, é uma pergunta tão simples. Em vez de a menina, o que a criança gosta? Você sabe o que você está pensando em dar para ela? Né? E a gente já faz essa diferença. Você fala do pano, e é isso, né? Quem dera a gente chega num momento em que a menina possa falar, esse pano está me incomodando, e a gente fala, não, então a gente vai dar o mais largo para você. Né? E aí eu não sei se vocês querem finalizar com alguma coisa, mas se não, acho que aí a gente exercita esse lugar de escuta e abre para as perguntas. Eu só dar uma dica, falando nisso agora. Assistem um mini documentário, tá gratuito no YouTube, chamado Repense o Elogio. Ele é do Instituto Avon. Ele é muito bacana porque ainda mais nós, pais e mães ou cuidadores, né, seja quem for, a gente tem esse exercício do elogiar, né, o nosso filho ou nossa filha,
E você, uma outra coisa que é muito doido, que eu nunca tinha parado para pensar, não sei quando eu tive acesso a esse mini documentário, é que como a gente também separa o elogio por gênero, né? Assim, a menina é sempre a princesa, a linda, tal. Eu estou ainda necessitando elaborar mais sobre esse tema dentro de mim, mas esse documentário é transformador e cada vez que eu assisto ele, eu fico em choque durante 10 minutos depois que eu assisto ele, mas ele é muito bacana, ele é muito leve. Deixo como sugestão. Repense o Elogio, é do Instituto Avon. Acho que é 19, 22 minutos de... Porque eu acho que é isso, né? A gente sempre falando, linda, guerreiro, aí para os meninos é aventureiro, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que a gente começar a mudar os elogios também acho que ajuda muito, além dos brinquedos, né? Perguntas? Bom, a gente está com tempo limitado, mas a gente consegue pelo menos umas 2 perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Vou ali, depois eu venho aqui. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Priscila, sou mãe de uma bebê de 1 ano e 5 meses, mas não sou mãezinha. E eu queria continuar aqui no papo da crítica do Tadeu, que é, se São Paulo é uma cidade-mãe, então é uma cidade-mãe solo, não é mesmo? Cujo filho nasceu em Parelheiros, inclusive que tem um índice enorme de violência obstétrica, e que passa 3 horas para ir para um serviço de cuidado do filho daquela mãe que conseguiu ter o bebê no Poromatre. Sobre isso, eu queria dizer, o que a gente vai fazer para dissociar o papel da mãe do papel de cuidado, já que é tão violento colocar a gente como acolhedoras, como uma pátria-mãe, uma pátria... Se eu sou uma mãe, se essa é uma pátria-mãe, essa é uma pátria-mãe violentada. É isso. Desculpa, qual que é o seu nome? Priscila. Eu não sei nem muito o que falar, mas assim, uma coisa sutil para continuar a sua provocação. O machismo não foi um golpe de azar, tá? Como racismo, ele é um plano estratégico que está sendo implantado todo santo dia de forma sofisticada e bem-sucedida. Porque só para vocês trazerem uma perspectiva de um pesquisador, Margaret Mead, uma antropóloga, em 1930, já mostrou que essa questão de gênero não faz sentido. E a gente está em pleno século XXI ainda discutindo função paterna e função materna. Freud já foi superado, galera. Desculpe falar isso para vocês. Não dá mais. Criança, eu gosto muito de um conceito, não sei se a Adriana está aqui, um conceito de família da Unicef. Família para a Unicef é um grupo de adultos dispostos a criar e educar uma criança. Então, é um grupo de adultos, não tem gênero. Criança precisa de cuidado, limites, e é isso, precisa de cuidados e limites. Não precisa de uma mãe, não precisa de funções maternas e funções paternas. Enquanto a gente estiver falando isso, a gente vai estar falhando miseravelmente, de forma racista, machista. Então, assim, essa provocação que você traz uma coisa interessante e mostrar que isso não foi um golpe de azar, tá? Há 5.000 anos aqui, tudo bem, nós não fomos signatários do patriarcado há 5.000 anos atrás, a gente não estava ali assinando. Mas a gente tem uma responsabilidade enorme de superar isso. Porque não é um golpe de azar, não foi cara ou coroa. Isso é um plano que perpetua e que privilegia pessoas. Sobrecarregando mentalmente, fisicamente e emocionalmente vocês, mulheres. E, inclusive, deixando esse sistema de forma de moer gente mesmo. Porque é isso. Falta políticas públicas, falta interesse, inclusive, da iniciativa privada. Uma provocação que eu trago aqui muito leve é que, quando a gente discute primeira infância, é muito comum a gente discutir primeira infância sempre no recorte ou do terceiro setor, ou da sociedade civil, ou do poder público. Gente, já que a gente está vivendo numa sociedade capitalista, as empresas têm um papel fundamental. E uma provocação que eu trago nós somos uma sociedade, nós somos um país onde o carnaval e a festa junina é maior que a licença paternidade. Então, isso aqui já mostra como a gente enfrenta esse debate, né? Então, muito obrigado pela provocação e que venha mais. Eu achei perfeito, eu não vou me alongar, mas
a gente tem muito a coisa sobre o que. E a gente tem que, juntos, como sociedade, encontrar o como. Como a gente fazer São Paulo deixar de ser essa mãe solo, sabe? Então, assim, o como é a gente, na minha visão, é falando, é apontando, é falando. E o que a gente precisa entender é, quando a gente está aqui, a gente está discutindo temas, a gente não está discutindo pessoas, tá? Estou discutindo temas, estou discutindo pessoas, mas eu fiz questão, se eu sentasse aqui e não apontasse essa fala do prefeito, a minha missão talvez não estivesse cumprida. Essa pergunta não aconteceria. A gente não traria essa reflexão para 100 e não sei quantas pessoas. A gente tem que falar, porque antes dele tinha um outro. Antes do outro, tinha um outro, e era a mesma coisa, a cidade-mãe acolhedora que abraça. Né? E eu acho que a gente tem que fazer chegar a mensagem, como comunidade, falar. Para mim, esse é o como. Né? Fazer os homens entenderem esse papel, que o cuidado também é função dele. Né? Ele tem que ocupar esses espaços em qualquer lugar que ele esteja. Na empresa que ele trabalha, se ele é de uma função pública, qualquer lugar que ele esteja ocupando, ele tem que entender que ele é corresponsável por todas as crianças que o cercam. E aí a gente talvez tenha um ponto de partida para tentar fazer com que essa mãe solo, né, que a gente chama de cidade, não seja mais, se a gente tem uma mudança efetiva. É isso. Já estou aqui na plateia. Temos mais 2 perguntas. Vai ser 2 perguntas casadinhas. Vamos lá. Olá, boa tarde. Primeiro, Boa tarde. queria agradecer. Meu nome é Thaís, eu sou assistente social do SUS. Minha pergunta, acho que vai um pouco mais para o Tadeu. Assim, vocês falaram sobre paternidade e eu fiquei pensando um pouco sobre o recorte de raça na paternidade, né, que acho que também é algo muito peculiar e complexo, até pelas demonstrações de afeto, né, e como o homem negro é visto na nossa sociedade, né, a figura, enfim, do estereótipo, né, várias questões. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, como isso acaba atravessando, né, a sua paternidade, e como, ao mesmo tempo, também fazer desconstruir, né, na sociedade, não na sociedade, mas, enfim, né, nos ambientes, essa imagem, porque, né, eu, enquanto assistente social, enfim, já trabalho há muito tempo, tem essa questão, né, da ausência do homem, e quando isso é colocado, principalmente quando são figuras de um homem negro, aí passa para outra parte, não, mas o homem negro que é agressivo, que não tem o cuidado mesmo. Então, eu fico pensando também nessas 2 vias de como também não acabar cometendo uma violência contra esse homem que muitas vezes é muito explorado. Ai, desculpa me estender. Não, maravilhoso. É maravilhoso a sua pergunta. E essa é a minha principal missão na internet quando eu dou a cara, porque é muita exposição. Exposição da minha vida, exposição do meu paternar. Mas eu estou ali porque eu sei que a minha missão é mostrar e provar que nem todo pai ausente é negro e nem todo pai negro é ausente. Então, assim, eu me preocupo muito em ocupar esses espaços, por isso que eu nunca digo não a um convite de uma instituição, de uma empresa, vem falar de paternidade. Agora, gente, agosto, pô, minha safra, é a hora que eu me abasteço no verão para sobreviver ao inverno, e eu vivo disso, eu vivo de internet, né? Esse é o meu trabalho. E eu costumo dizer que eu gosto de ocupar esses espaços e estar lá para hackear o sistema, entendeu? Para hackear o sistema. Então, o famoso se fazer de louco para ganhar o louco, sabe? Eu estou ali, eu vou falar e eu não vou medir esforços para me fazer entender, entendeu? Então, assim, para a gente não cair nesse lugar do estereótipo do homem negro, a gente precisa apontar todos os recortes, né? E lembrar que raça sempre vem primeiro, né? Então, raça, classe, gênero, tudo precisa ser discutido, tudo se intersecciona.
E a paternidade do homem negro, ela é normalizada como essa ausência, com essa violência, com essa agressividade, né? Mas eu estou tentando chegar, eu estou tentando, assim, me munir e me juntar com o máximo de pessoas que possam reverberar essa voz. Porque foi o que eu falei no começo, né? A gente sabe que a população negra é a maior em situações de vulnerabilidades, em empregos que a gente vê como subempregos, né? E tudo mais. E é o que eu falei, olha o desafio que eu tenho de cobrar a presença desse homem negro se ele acorda 4 da manhã e chega às 11, porque ele, né, tipo, ele tem, sei lá, 2, 3 empregos que ele tem que se doar para comer, porque ele... E assim, o comer é hoje, né? O comer não é só o mês que vem. Só que o que acontece? É introjetado na gente somente esse lugar, né? De você não cuida, você provê. Mas colocar reflexão para esse cara que o afeto para ele também é permitido. Que abraçar, que dá colo, que dá ombro, que foi negado a vida inteira, porque o pai dele também não teve tempo, o avô dele também não foi ensinado assim, e as outras gerações, e ele tá perpetuando. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas não se limitar e não se conformar com o que está posto. Quanto mais a gente ocupar os espaços e hackear o sistema, né, e falar para quem tem que falar, e cutucar quem tem que cutucar, a gente está mais próximo de um lugar mais saudável para esse recorte, para esses homens negros. Pô, Caravana, vocês... Ó, timing. Caravana tá falhando aí. Minha pergunta é rápida para o Leandro sobre o grupo. Como que o grupo se forma? Como que faz para participar? Tem outras UBSs? Como que a gente faz para ter outros grupos desses em São Paulo? Bom, para falar do grupo, eu preciso falar de mais 3 pessoas, né? Que é o Thiago Rodrigues de Paula, o Felipe do Carmo e o Renato Almeida, que sempre fizeram grupo comigo. Uns saíram, outros voltaram, enfim. Mas atualmente a gente faz pelo SUS. Toda segunda-feira a gente está se reunindo online desde a pandemia, porque presencialmente a gente acabava tendo bem menos gente, né? Então a gente mantém online. A gente tem um e-mail, que é gflordecacto@gmail.com, e a gente recebe a gente pede para mandar o nome do homem, o telefone e quem indicou. Porque a primeira parceria que a gente fez foi com o Mariás, que é o CDCM lá da Vila Maria. Só que tem um grande problema nisso, né? Lá acolhe as mulheres vítimas de violência. Como é que a gente vai chegar nesse homem e falar, olha, a sua mulher está no CDCM, então a gente está chamando você. Então a gente sempre pediu para elas verem as mulheres que queriam que os companheiros participassem e que eles soubessem que a gente ia entrar em contato. Assim a gente protegia elas da violência também. Conforme o grupo foi indo, as UBSs começam a encaminhar, os outros serviços da assistência começam a encaminhar, as escolas começam a encaminhar, mas a gente chega para esse homem e tem que falar, olha, tal pessoa indicou, você tem interesse para o grupo, tal. Tendo interesse, a gente chama, né? O grupo ele é reflexivo, ele não é educativo nem terapêutico, porque eu acho que a gente não desconstrói isso falando, né? Acho que é isso, a gente pode falar de um monte de coisas, se o homem não sente, se o homem não entende, não sente isso, né? Que, nossa senhora, eu nunca pude abraçar, eu gosto disso, isso pode me é permitido, a gente não muda nada. E é isso, é totalmente livre, podem mandar a gente cada vez mais precisa de pessoas lá mesmo, e é isso. Tem mais alguma informação? Só fazer uma observação, a gente está, a Forded junto com outras pesquisas, outros pesquisadores que estudam masculinidades, gêneros como um todo, a gente está fazendo um grande mapeamento de grupos reflexivos no Brasil, porque existe, para dar aquele calorzinho, né? Existe muita gente fazendo um trabalho muito foda aqui no Brasil afora. O problema é que ainda é muito incipiente, muito pouco mal comunicado. Então a Forded junto com outras iniciativas, universidades, tal, a gente está querendo fazer um mapeamento para que realmente mostre isso e deixe isso público. Porque, de repente, você, homem, não sabe, mas na sua cidade ou no seu bairro tem um grupo reflexivo.
né? E os grupos reflexivos de homens com os seus determinados recortes. Grupos reflexivos de homens pretos, grupos reflexivos de homens que são pais, grupos reflexivos de homens oriundos. É diferente um pouco desse grupo reflexivo que eu comentei com a moça, que é especializada em direito penal, porque esses grupos reflexivos esses grupos reflexivos de justiça restaurativa, eles são diferentes, tá? Ele é um braço da justiça restaurativa e só quem frequenta esses grupos reflexivos são homens que foram condenados literalmente pela Lei Maria da Penha. Então, esses grupos reflexivos de homens que a justiça restaurativa usa como uma ação pedagógica, isso é uma outra coisa. Mas, para além disso, existem outros grupos reflexivos e a gente precisa fazer esse mapeamento, né? Até para a gente não achar que a gente está fazendo um trabalho sozinho, um trabalho solitário, mas isso é importante. Então, na verdade, já existem alguns mapeamentos. Se vocês tiverem interessezinho, dá um Google, vocês vão conseguir achar, tá bom? Acho que é importante. E a gente está multiplicando mesmo. Então, eu e o Felipe, agora a gente criou, né, 8 encontros para fazer outros profissionais conseguirem começar esse processo também. Então, é só entrar em contato que a gente troca. Muito bom. Estamos chegando ao fim dessa mesa maravilhosa. Agradecer Leandros, Tadeu, por essa participação, por essas reflexões tão importantes para inspirar e suscitar outros homens nesse exercício importante do cuidado também, né, para além do gênero. Bom, vou aproveitar a presença de vocês aqui para a gente fazer mais sorteios de livros. E aí vou aproveitar que o Tadeu está aqui do meu lado. Vou pedir ele para falar bem rapidamente sobre o livro dele, que a gente vai sortear aqui, enquanto a gente se organiza. Sorteio do meu livro, meu xodó, que eu lancei esse ano, é um livro infantil, chama-se Gugu, o Carneiro Peludo. Gu vem de Guto, Augusto, meu primeiro filho, Go de Hugo, que é o meu segundo filho, Gugu, que são assim, as pessoas que ressignificam a minha existência. É um livro que fala de uma maneira leve sobre anti-bullying e antirracismo nas escolas, né? Então, tem muito atravessamento da minha história, que fui um menino que raspou a cabeça dos 8 aos 32 anos. Eu tenho 35. Ou seja, na pandemia eu tomei coragem de assumir o traço mais marcante da minha negritude, porque eu sou um homem negro de pele clara e, sendo careca, eu tinha muita passabilidade, às vezes eu nem sabia quem eu era. E conto um pouquinho de forma lúdica aqui, e eu sei que isso atravessa tanto crianças negras que raspam, ou meninas que alisam, ou pessoas que tentam caber nos formatos para não sofrer, e também as crianças brancas que vão ser atravessadas para que não reproduzam o que o livro vai contar um pouquinho. É um prazer aí poder sortear. Obrigado. O sorteio vai funcionar da seguinte forma. Pode segurar aí, Tadeu. Você vai entregar para as pessoas, para a gente. Vou falar 2 números, você tem que escolher um desses 2 números, que é o número correspondente às pessoas que estão aqui presentes. Então, primeiro número 36, segundo número 52. 52. 52. Cristiane Aparecida Domingos, ainda está aí? Aê! Vem pra cá, você vem pra cá. Vai receber direto do autor do livro. Muito bom. Bom, vamos mais um. A gente tem 4 exemplares, gente. Ainda há esperança, fila da esperança. Pedi o próprio Tadeu para sortear o segundo também. Entre 2 números, Tadeu. Número 73 ou 78? 73. 73. Débora Pimenta Ferreira de Castilho. Ainda está aí? Não? A regra é quem está presente. Então, vamos para o número 78, automaticamente. 78. Ednilza Alves Cavalcante ainda está presente? Tempo. Não, então vamos lá. Número 73, Débora Pimenta Ferreira de Castilho, ou melhor, desculpa, 74, Denise Aparecida. Aí, pode vir receber, Denise. Enquanto o Tadeu vai entregando, a gente já vai sortear o próximo. Aí vai ser aqui para o Leandro. Leandro, entre o número 146 e 161. Lívia Casagrande Salvador. Aê, Lívia! E o último livro vai para
o número 254 ou 268? 254. 254, Shirley da Silva Santos, está presente? Aê, muito bom! Quem gostar do livro, quem ganhou, posta lá, dá aquela moral. Quem tem interesse na minha bio, no Instagram, tem o link lá para adquirir. É isso. Muito bom. Gente, salva de palmas para esses convidados maravilhosos pelas contribuições. Gratidão e que sigamos nessas reverberações. Estamos chegando, pode ocupar os seus lugares, por gentileza. Estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, sim. Mas antes da gente encerrar, a gente vai ter daqui a pouquinho uma instigante intervenção artística feita por artistas educadoras, coordenadoras do programa Piapi, que está aqui conosco. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Eu queria contar muito com a participação de vocês nos aplausos para o Comitê Técnico da Primeira Infância, por toda a organização desse evento, por toda a necessidade de pautar, de fato, essa semana. Quem faz parte do Comitê Técnico, levanta a mão só para a galera tentar identificar. Muitas pessoas que, de fato, estão trabalhando no dia a dia para que isso aconteça. Gratidão aqui em nome de todas as pessoas participantes pelo carinho, organização, convite e, sobretudo, a pauta das nossas crianças pequenas e bebês.